Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, dia 10, sexta-feira, nossa reflexão está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. E ele diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, meus queridos, aqui Paulo, o apóstolo Paulo, nos dando uma explicação aqui bem sucinta, bem já direta no assunto, que ele está falando desse assunto de pecado. Ele vem falando já bem vários versículos antes, aqui é mais ou menos a conclusão do que ele estava falando em relação ao pecado. Daí ele resume assim, pois o salário do pecado é a morte. Então, queridos, aqui a gente tem que ficar atento, porque mais uma vez é a nossa escolha. Então, nossas escolhas, elas nos levam, é claro, a consequências. Toda escolha gera uma consequência, gera uma renúncia, e uma consequência. Então, é claro, se eu escolho A, eu estou renunciando a B, e estou daí assumindo as consequências de ter escolhido A, E tudo, em tudo a nossa escolha tem a mesma, o mesmo destino, vamos dizer assim, tem a mesma consequência. A gente tem a renúncia, porque faz parte, se eu escolho uma coisa, estou renunciando a outra, e tanto faz se eu escolho essa ou aquela, eu vou ter consequências diferentes, é claro, mas terei consequências. E aqui, Paulo se refere ao pecado, e à vida eterna. Então, nós éramos pecadores e Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, ele morreu na cruz por todos nós, tirou os pecados do mundo, tirou os pecados de nós, e Deus nos deu o dom da graça, nos deu a graça e a vida eterna. Só que, é claro, para a gente manter essa limpeza, vamos dizer assim, que Jesus nos deu, nós precisamos andar nos caminhos de Deus, precisamos seguir na retidão, levar uma vida santa, levar uma vida de acordo com os ensinamentos de Deus, com os mandamentos de Deus, com os seus preceitos, e, é claro, levar uma vida com todo o ensinamento que Jesus também nos deu quando esteve aqui na primeira vinda, há mais de 2000 anos atrás. Então, queridos, não é porque Deus nos deu a graça, nos livrou dos pecados através do seu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, então agora a gente faz o que a gente quiser, a gente anda da maneira que a gente quiser, a gente leva a vida que a gente quiser, e que seremos salvos. Não, não é assim. A gente tem que manter essa salvação. E como que eu mantenho a salvação? Levando uma vida baseada nos preceitos de Deus, nos mandamentos de Deus, levando uma vida que agrade a Deus, sempre, sempre, 24 horas por dia, agradando a Deus. É difícil, José? É difícil. É impossível, José? Não, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. E ainda mais sabendo que o salário do pecado é a morte. Então, eu não quero ter uma morte, um sofrimento eterno, não. Eu quero ter a vida eterna, não o sofrimento eterno. Porque quando ele se refere aqui, pois o salário do pecado é a morte, ele não está se referindo à morte física, não. Então, porque senão a pessoa, pequei, a pessoa pecou, ou acabou de pecar, ela morreria fisicamente. Não, não é assim. Ele está se referindo aqui à morte física, ou seja, a morte espiritual. A pessoa deixa de ter
deixa de ter a vida espiritual dentro dela, né? Ela morre espiritualmente, ela não tem mais Deus dentro dela, né? O espírito dela fica sem, a pessoa fica sem a dádiva de Deus, a graça de Deus. Então a pessoa morre espiritualmente, né? A pessoa vai vivendo, quando ela morrer fisicamente, né, ela vai, né, para o sofrimento eterno e não para a vida eterna. Então é uma diferença, é claro, brutal, é uma consequência, né, horrorosa para a nossa vida, né, porque é o sofrimento eterno. Não é que a pessoa daí, quando a pessoa morrer é, fisicamente, ela vai morrer, vai ficar deitada descansando. Não, não é assim, né? Ela vai para o sofrimento eterno, né? Vulgarmente conhecido como inferno. E a diferença, né, claro, de quem não vai para o inferno é que a pessoa vai para o céu, né? Vai para o céu, vai para o reino dos céus, vai para a vida eterna. Então é uma diferença muito grande. Então, queridos, né, hoje, nessa sexta-feira, que a gente pare um pouquinho para que a gente pense, né, para onde os nossos atos, para onde as nossas atitudes estão nos levando, para onde nossas escolhas estão nos levando, né? Para a vida eterna ou para o sofrimento eterno. Então, a gente tem que, é claro, todo dia a gente tem que fazer escolhas, todo dia, né? E essas escolhas vão nos levar, né, ao consequências boas ou consequências ruins. É a nossa escolha, né? A nossa escolha. Então, a gente não pode depois, né, fazer as escolhas todas erradas e depois culpar, né? Culpar Deus, culpar a esposa, culpar o marido, mas se eu estou nessa vida, se eu estou essas consequências todas que estão acontecendo comigo, a culpa é sua. Não, não é. É a sua responsabilidade, né? Foram as suas escolhas que te levaram a essas consequências, tá bom, queridos? Então, que a gente pare um pouquinho hoje, que a gente pense como, né, estamos lidando com as nossas escolhas, como estamos lidando com os nossos atos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, né, com as nossas intenções, né, porque tudo isso vai ajudar, né? Tudo isso vai ajudar na nossa escolha, né? Então, muitas vezes nós estamos escolhendo o caminho errado sem perceber, né? Sem levar em conta. Mas eu não percebi. Então, agora é o momento de parar e de refletir e fazer um balanço, né, da sua vida, do seu dia a dia. Como está o seu dia a dia, né? Você está pendendo para o mundo ou pendendo para o céu? Está pendendo, né, para o sofrimento eterno, ou está pendendo para o reino dos céus, para a vida eterna? Tá bom, queridos? Então, cada um sabe, é claro, o que quer, né? E eu espero, né, claro, tenho certeza, né, que todos querem a vida eterna, né? Mas só que nós temos que fazer jus a essa vida eterna, tá bom, queridos? Então, que a gente faça um balanço hoje e é claro, né, e se preciso for, que a gente acerte as arestas, que a gente acerte aí, arrume o leme ajuste, né, o leme da nossa nau e que a gente vá, né, na direção certa, na direção da vida eterna, né, que nossas escolhas, né, levem sempre à consequência da vida eterna, né, em nome de Jesus. Então hoje é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, nos dê muita sabedoria para que a gente possa fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas e com elas nos aproximarmos mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, o seu pedido de leitura, a sua pergunta, bom, fique à vontade. E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos.
nos dê uma sexta-feira de muita paz e muita esperança, tá bom? E que hoje sejamos melhores do que fomos ontem, em nome de Jesus. Muito, muito obrigado, queridos. Deus abençoe. Com Deus. Um abraço, viu? Tchau, tchau.